Você vai abrir comigo no livro de Jonas. Jonas capítulo 2, verso de número 1. Nós vamos ver a oração de Jonas. Quem foi encontrando vai dando glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. E se você achou, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: me ajude a encontrar. Você que não achou, peça ajuda. Todos encontraram, amém? Se você estiver sem lugar e você for jovem, pode sentar aqui no altar, na escada, ocupar os lugares da frente. Fique à vontade. Se você sentir no coração de dar o seu lugar para alguém que esteja com alguma criança, um mais velho, faça isso. Tenha um coração generoso, para que possamos todos nos acomodar da forma que o Senhor deseja. Peço que nessa hora a sua atenção fique dobrada ou redobrada para cá. Evite caminhar nessa hora, evite conversas, porque hoje eu vou precisar da sua ajuda para pregar. Enquanto eu prego, você intercede, amém? Sabe aqueles dias ao qual você precisa que o Senhor te dê graça? Hoje é um dia que precisamos que o Espírito Santo, Ele repouse sobre esse lugar, sobre a minha vida, sobre o seu coração, para que possamos receber as instruções do céu. Quem achou, diga aleluia. E vai dizer assim: ali, dentro do peixe, Jonas orou. Jonas ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. No fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste do abismo, bem no fundo do mar, e ali as águas me cercaram todos os lados, e todas as águas poderosas e ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não poderia mais ver o teu tempo. Cabeça, desci até a raiz das montanhas e desci a terra que tem a porta trancada para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu templo. Aqueles que adoravam ídolos, que são coisas sem valor,
deixaram de ser fiel a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício e cumprirei o que te prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Eu quero ler mais uma vez o verso de número 9 e quero que você preste atenção. Mas eu cantarei louvores, diga comigo, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício e cumprirei, mais forte, cumprirei o que te prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Jesus. Quando nós nos deparamos com essa história que vem ecoando nos nossos corações desde a nossa infância, nós sempre abordamos o capítulo 1, verso de número 1, que vai dizer: cerca de dias, o Senhor vai dizer a Jonas: vá à grande cidade, porque lá eu tenho uma missão contigo. E essa missão é pregoar o Evangelho. Vá, porque a maldade daquela cidade chegou até o meu trono, até as minhas narinas. E aqui nós identificamos alguém que vai fazer totalmente o inverso. Olha o que o texto vai dizer, no capítulo 1, versículo 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-te e vá à grande cidade de Nínive e grita contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. E Jonas se aprontou. O que Jonas fez? Se aprontou. Mas após a vírgula vai dizer: mas fugiu do Senhor e indo em direção contrária. O texto aqui está dizendo que o Senhor pede para que Jonas vá em uma direção e Jonas toma outro rumo. E quando eu li com você o capítulo 2, versículo de número 1 ao 10, eu estou vendo um Jonas colocando para fora aquilo que está no seu coração, aquilo que ele está vivendo. E pastor, o que Jonas está vivendo naquele momento? Angústia, aflição. O que Jonas está passando ali? Ele olha para as águas que estão à sua volta e ele simplesmente se sente pressionado, sem esperança, sem fé. E a única coisa que lhe resta é uma simples oração. E por que isso está acontecendo com Jonas, pastor? Simplesmente porque Jonas não queria levar a palavra para um povo maldoso, para um povo corrompido, para um povo que praticava idolatria. Jonas não queria pregar em um lugar que talvez ele não fosse ouvido. Ele já estava no seu coração convencido que o que ele fizesse, nada iria acontecer. Na cabeça dele era pregar pérolas ou lançar pérolas aos porcos, em dizer: Senhor, eu não vou para um lugar onde eu vou perder tempo. Senhor, eu não vou pregar para um povo que não quer se arrepender. Em outras palavras, o julgamento de Jonas é: olhe para essa cidade, ó Deus, veja se eles merecem a tua palavra, veja se eles merecem o seu perdão, vejam se eles merecem essa transformação, isso que o Senhor quer proporcionar para eles.
Eles não merecem o seu pudor, a sua misericórdia. No coração de Jonas, ele queria que essa cidade fosse destruída. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, e Ele anda na contramão dos nossos pensamentos, Ele diz: não, Jonas, você não está entendendo. Aquilo que você quer destruir, eu quero reconstruir. Mas eu vou reconstruir mesmo com aflição no seu coração. Eu vou reconstruir mesmo fazendo você passar por alguns processos, porque a minha vontade é que prevalece. E se você tiver que passar por alguns processos para que você entenda a minha vontade, você vai passar. E aqui já tem uma resposta para algumas coisas que a gente passa na nossa vida. Tem processos que batem na nossa porta, que às vezes a gente não consegue identificar, mas somos nós fugindo para Tarso, enquanto Deus quer que nós andemos em direção a Nínive. Tem certos processos que vamos passar por decisão nossa. Se olharmos para este homem, nós diríamos: que mal há nele em rejeitar, em pregar para um povo que não quer. Que mal há nisso? Talvez você seria como eu e diria assim: não prega mesmo não. Você vai estudar para quê? Você vai levar a palavra para esse povo para quê? E tem uma frase que sempre ela visita a nossa audição, que diz: o escolhido não tem. Ouvir isso e falar isso é fácil, praticar é difícil. Sentir com que você tem que fazer aquilo que você não quer dói. E é por isso que Jonas, ele procura outro caminho, uma outra direção. Mas bem sabemos na história que ele entra dentro de um navio, e dentro desse navio começa a acontecer coisas à sua volta. Porque da mesma forma que você, obedecendo a Deus, você leva a proteção do Senhor, o cuidado de Deus, na desobediência você também leva a tempestade. Você carrega a sensação e as coisas ruins. Quem já teve a audácia de desobedecer a Deus? Só eu? E nessa audácia de desobedecer ao Senhor, quem pagou preço? Mas quem já obedeceu a Deus em meio ao impossível e viu a mão do Senhor? Você está entendendo? Quando você obedece, você leva o escape. Mas quando você desobedece, você carrega a prisão. A prisão que não faz você avançar. A prisão que te mantém em uma situação, um quadro da sua vida em que você não vai encontrar uma saúde mental, emocional, espiritual. Então deixa eu te dizer uma coisa desde já. Se você está vivendo em desobediência e achando que está se escondendo do Eterno, Ele te achou nessa noite. Ele te encontrou e está dizendo: filho, eu entendo, eu sei, eu no seu lugar talvez também não acreditaria. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não trabalho com as coisas possíveis dessa vida, eu trabalho com o impossível. Então se eu estou mandando você ir, eu te garanto, eu faço, eu transformo, eu curo, eu liberto. Ele está dizendo: Jonas, só faz o que eu estou mandando, porque a minha parte quem tem que fazer sou eu.
alguém que está fugindo aí? Vou começar a mexer igual aqueles pregadores que você fica irritado. Fala para ele, o Senhor te achou. Essa turbulência começa a acontecer e ele mesmo, por si só, entende o que está fazendo. E ele conta a história. Ele fala: olha, vocês estão passando por isso, é por minha causa. Faz o seguinte, vou resolver o problema de vocês. Chega de tempestade dentro do mesmo ambiente onde eu estou. Chega de passar prova. Me joga no mar. Só me lança no mar. E aqui eu vejo uma atitude de sujeito homem nele, porque ele está assumindo a bronca. Ele está dizendo assim: olha, se vocês estão passando por isso, é por minha causa. Então, eu não quero ser mais o causador desse problema. É só me lançar fora. Ele não vai ficar dentro do navio olhando todo mundo passando por dificuldade, enfrentando prova, e vai continuar quieto, dormindo no porão. Ele não vai fazer isso. Porque quando ele é descoberto, ele vai assumir as suas responsabilidades e vai entender que ninguém mais pode ficar sofrendo por causa dele. Pastor, ainda não entendi. Tem pessoas que ainda não assumiram a sua responsabilidade e entender que o outro está sofrendo é por sua causa. Porque você não assume, porque você não se posiciona, porque você não diz: o que você está passando é porque eu estou em desobediência. O que você está passando é porque Deus me mandou ir para uma direção e eu escolhi outra. Tem pessoas que passam provas dentro de casa, na sua vida. Por quê, querido? Porque não estão debaixo da vontade de Deus. Aí sofre filhos, sofre esposo, sofre esposa, sofre parente. Isso quando não pega até o vizinho. Assuma as suas responsabilidades. Entenda quando você está correndo do eterno. Entenda quando Ele mandou e você é que não quer. Entenda quando Ele te capacitou e você anula a capacitação do Espírito de Deus na sua vida. Entenda quando Ele mandou você falar e você se aquietou. Entenda quando Ele mandou você entregar e você levou para casa. Entenda quando Ele mandou você orar e você não orou. Entenda quando Ele mandou você pregar e você reteve. Entenda que às vezes, por você não falar, Deus vai usar aquilo que está à sua volta para falar com você e despertar você. E quando ele é lançado fora, aí já era. Porque agora não tem mais ninguém para ele mesmo colocar em apuros. A única coisa que está em apuro é a sua própria vida. E o texto vai dizer assim lá no verso 17: o Senhor, quem? O Senhor ordenou a um grande peixe que engolisse a Jonas. Ei, peixe, não baleia. Deixa eu te ajudar, porque tem gente por aí falando: a baleia engoliu Jonas. Um grande peixe. Que peixe é esse, pastor? Também estou tentando saber. O texto está dizendo que foi um grande peixe. Então vamos ficar num grande peixe. Não vamos fantasiar. E está dizendo que engole Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Alguém aqui já passou por um momento obscuro na sua vida, de quase se afogar? Foi desesperador, não foi?
que eu conheço a história, que foi buscar até de helicóptero. Primeira vez que o Enoque anda de helicóptero. Se afogando, o bombeiro foi buscar ele de helicóptero. Aí, Carlos. Não pagou, nem pagou o passeio, mas andou dentro do cesto. Esse não chegou na cegonha, a vida nova. Esse veio no cesto do helicóptero. Eu fico imaginando o desespero dele. Um dia eu passei por isso. Fui dar uma de surfista. Peguei uma prancha de bodyboard e fui ganhando mar. Achando que sabia. Longe daquela placa vermelha, aquela bandeirinha dizendo ali, ó, perigo. Falei, estou longe. Mas quando você vai brincando, vai se divertindo, se você não perceber, as ondas elas vão te empurrando, vão te puxando. E quando você se depara, aquela bandeirinha está bem na tua frente. Aí já bate o desespero de você olhar a bandeira. Você bate o pé, pode estar com o pé de pato, não adianta, parece que não sai. E eu comecei a me desesperar, e quando eu vi alguém do meu lado gritando, socorro! E tentou me agarrar, você acha que eu fiz o quê? Tem gente que ensina a dar um soco para desmaiar, né? E depois puxa. Não. Sabe o que eu fiz? Eu estava tão desesperado que a prancha que poderia me salvar, eu não fiquei com ela. O desespero foi tanto que eu joguei fora a minha provisão e joguei para o rapaz. Porque eu falei assim, não adianta, essa prancha ela vai me levar para mais longe. E fui lá no fundo. Eu acho que eu consegui tocar com 2 dedinhos do pé. Eu nunca fiz tanta força com 2 dedos do pé. E pensa em alguém tentando buscar ar depois que chegou à terra. Pastor, ainda não entendi. Deixa eu te dizer algo. Enquanto você vai brincando daquilo que Deus te deu com responsabilidade, daquilo que Ele confiou em suas mãos com responsabilidade, talvez você pode estar sendo atraído para um redemoinho que você não está enxergando. E às vezes é nesse redemoinho da vida que você se encontra, que você fica tão desesperado que até a provisão você joga fora. E que provisão é essa? Você joga fora a oração, você joga fora o jejum, você joga fora aquilo que mais pode te tirar desse buraco. Mas para a glória do Senhor Jesus, através dessa palavra, nem que você toque os 2 dedinhos do pé nessa terra, nem que ainda você tenha que usar o último recurso, o Senhor está dizendo: se nas suas mãos não tem provisão, nos seus pés, Marcos, ainda tinha um pé de pato. Pastor, eu ainda não entendi. Ainda tem provisão e esperança para a salvação da tua vida. Ainda há esperança, ainda há transformação. Mas o Senhor está dizendo: desperta logo, o redemoinho está te puxando. Você pode morrer nisso, você pode sucumbir nisso, mas eu quero te salvar. Olhe para o alto, de onde vem o seu socorro. Eu tenho esperança para você. E aqui nesse texto, ele sendo lançado fora e sendo engolido pelos peixes, porque é o próprio Deus faz com que ele viva isso. Porque às vezes identificamos só um Deus de amor e esquecemos desse Deus que Ele é fogo consumidor, que Ele nos prova. De repente, Ele vai fazer essa única oração ao qual nós lemos. E ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, dizendo: Senhor,
O Senhor já me livrou de tantas coisas. Eu já passei por tantas aflições. Quantas situações que era para a morte, ó Deus. Quantas vezes eu pensei em desistir, parar, sem achar um caminho, sem achar uma direção. E hoje eu olho, as águas me sacodem. Os matos, as águas marinhas agora estão envolvendo a minha cabeça. Olha o que eu estou vivendo. Senhor, eu estou achando que nunca mais vou te ver. Eu estou achando que nunca mais entrarei no seu tempo. Tem momentos na nossa vida que a gente se vê assim, fazendo essa oração, sabe? Dizendo: Senhor, eu não vou conseguir. Eu não consigo te ver. Eu sei que coisas aconteceram, mas eu acho que é o meu fim. Estou nas últimas. Estou sem força. Mas ainda assim, eu só quero lembrar que um dia o Senhor me livrou. Mas se hoje for a minha morte, que eu não morra antes de falar para o Senhor o que o Senhor representa para mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele começa a fazer essa oração. E a oração dele é tão sincera para com Deus, que no final, porque enquanto a vida é esperança, ele reconhece e ele diz assim: olha, mas alguém que estava vivendo um momento que estava levando à morte, lá no finalzinho ele vai dizer: mas eu cantarei louvores, oferecerei sacrifício e cumprirei o que eu prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. É na aflição, é na angústia, é nessa situação sem esperança, na desobediência que ele estava vivendo. Ele reconhece o que está acontecendo e o porquê está acontecendo e diz, mais uma vez, ele assume a sua responsabilidade, dizendo: o Senhor já me livrou de tantas coisas, mas deixa eu dizer algo para ti, Senhor. Eu vou cantar novamente, eu vou louvar o teu nome, eu vou te engrandecer, eu vou fazer sacrifícios para ti. Senhor, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, mas a salvação vem de ti. Ele está dizendo em outras palavras: Senhor, hoje eu estou aqui dentro, está difícil para mim, eu não estou conseguindo sair, eu não vejo esperança, mas eu vou exercitar a minha fé agora. Olha, eu vou louvar quando eu sair daqui, eu vou oferecer sacrifícios quando eu sair daqui. Quando o Senhor me tirar dessa, eu vou cumprir o que o Senhor me prometeu. Mas deixa eu te dizer algo, Senhor, a salvação vem de ti. Ele está dizendo: eu só posso sair daqui se o Senhor me tirar, eu só posso ver uma luz se o Senhor iluminar, eu só posso sair dessa situação se o Senhor com forte mão me arrancar. Mas Senhor,
me dê a oportunidade de fazer diferente novamente. Aqui no meio de nós tem pessoas pedindo: Senhor, me dê uma nova oportunidade. Senhor, eu preciso cantar novamente, eu preciso pregar novamente, eu preciso fazer a tua obra, eu preciso me render. Mas me tira daqui, ó Deus, me arranca daqui, Senhor. Tem pessoas no meio de nós que estão clamando assim: me arranca, me tira, me sustenta. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer de que se queixa o homem seus próprios pecados. Jonas está colocando para fora aquilo que ele escolheu de errado, mas está reconhecendo que em meio às suas escolhas erradas ainda há uma esperança para ele sair e tudo mudar. Olha para o seu irmão assim: eu tenho uma boa notícia para você. Diz para ele: o Senhor vai recapitular a história. Você não está acreditando? O Senhor vai recapitular a história para você. Olha só. Certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-te, vá à grande cidade de Nínive e grita contra ela. Aí o verso de número 3 vai dizer o quê? Jonas se aprontou e fugiu do Senhor. Agora, pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas: apronta-te. Deixa eu ler para você de novo. Pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas: apronta-te e vá à grande cidade de Nínive e anuncia ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou repetir para você, tá? Tu tá aí aflito. Eu vou mostrar para você de novo o que eu queria. Sabe aquela situação que você fala assim: Deus, às vezes eu preciso que desenhe. Então tá bom, vou desenhar para você. Vou usar as mesmas palavras. Lá atrás, no capítulo 1, eu falei: apronta-te. Você se aprontou, amém? Mas para longe da minha presença, fugindo daquilo que eu queria. Eu vou repetir para você: apronta-te e vai. Porque agora você vai dizer para esse povo todas as palavras que eu vos der. Eu fico imaginando dentro do ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites, você ouvindo só a sua voz e não outra. Mas ao 3º dia ecoa uma outra voz dizendo: apronta-te, tu vai sair daí. Apronta-te, tu vai sair daí. Apronta-te, tu vai falar o que eu quero. Ainda há uma oportunidade, querido. A oportunidade está batendo na sua porta novamente. Qual é a decisão que você vai tomar após o Senhor falar: apronta-te? O que você vai fazer? Qual será o seu posicionamento? Porque agora o texto vai dizer: apronta-te, vai a grande Nínive e anuncia ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas se aprontou e foi a Nínive. E o Senhor Deus
havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessar. Uma cidade que ia ser destruída. No término do texto vai dizer: Deus viu que eles fizeram como aprove, e eles se arrependeram. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Um posicionamento nosso. E foi justamente a oração de Jonas dentro do ventre que fez com que o próprio Deus ordenasse. Então o Senhor deu a ordem ao peixe, lá no verso 10 do capítulo 2. E ele vomitou Jonas na praia. Ele vai te colocar para fora dessa. Mas que você entenda que quando Ele falar de novo, apronta-te. Você diga: eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer. Eu quero. Eu não vou desistir. Pergunte para o seu irmão nessa noite: o que você está pensando em parar e desistir? Em entregar? Ouça a voz do Senhor dizendo: apronta-te. Aprontar quer dizer: se prepare, vista-se, se alegre, celebre. Quando você vai para uma festa, você diz para quê? Ei, vai se arrumar. Se apronta logo. O chamado de Deus na sua vida vai te trazer alegria novamente. E vai fazer com que aquilo que você fizer de acordo com o que Ele quer, da forma que Ele pediu, você vai ter êxito, você vai ter vitória. Em meio a toda essa aflição, você vai entender: o Senhor me deu uma nova chance, e hoje eu estou pronto, assim como o Senhor quer, para fazer a sua vontade, e eu vou ver tudo sendo mudado e transformado. Vamos sair desse campo da teimosia. Não precisamos passar 3 dias, 3 anos, 3 meses. Eu não sei o tempo que você possa estar vivendo esse processo. Mas diga para o Senhor: Tu és a minha salvação. E quando Ele te colocar do lado de fora, cumpre, faça, obedeça. Porque você será bem-sucedido obedecendo ao seu Deus. Quantos recebem essa palavra, diga glória a Deus.